Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma conversa de quarto em forma de live. Boa noite, tudo bem? Vamos conversar hoje sobre esse tema. Boa noite. Já me dá um ok, por favor. Como é que tá o som? Como é que tá a imagem? Como vocês estão? O tema de hoje é dor física com exames normais. O que pode estar acontecendo? Boa noite, tudo bem? Obrigada por vocês estarem aqui novamente. Obrigada para quem está aqui também pela primeira vez. Boa noite. Então vamos começar a falar sobre esse tema. Vocês já passaram por essa situação de sentir uma dor, fazer os exames e os exames estarem normais? E aí, o que fazer quando isso acontece? Onde pedir socorro? Como resolver essa questão? O principal, observe o corpo de vocês. Não tem jeito, vocês precisam conhecer o seu corpo, você precisa saber se seu corpo está pedindo ajuda, se você está no estado normal. Eu sei que está muito corrido o tempo, eu sei que as coisas estão acontecendo de forma muito acelerada e que no dia é muita coisa ao mesmo tempo, mas pare um pouquinho no seu dia e se observe. Se tiver, oi, tudo bem? Se tiver um sintoma gritando, peça ajuda. Procure de onde que está vindo. Boa noite, Rômulo, tudo bem? O som tá bom? A imagem tá boa? Observem o corpo de vocês, isso é muito importante. Então, se você já passou por alguma situação dessa, você sabe como que é frustrante. Tudo bem? Você sabe como que é obrigada. Como que é difícil essa situação, né, de você fazer algum exame e não ter, né, nenhuma resposta, não saber o que está acontecendo com o seu corpo. E muitos pacientes chegam aqui no atendimento e até me falam o seguinte, Débora, você acredita que eu já estou torcendo para que apareça alguma coisa no meu exame? Porque eu já estou frustrado, eu já não sei mais o que fazer, eu não sei como resolver essa questão, porque eu estou fazendo exame e não aparece nada, e essa dor não desaparece, e essa queixa continua me incomodando. Então, se aparecesse alguma coisa, pelo menos eu ia saber o que tratar. Você já se viu também nessa situação? Quando você tem um sintoma e não sabe o que fazer? E você já parou para pensar e observar que isso pode ser por conta de algo emocional que você está vivendo e que tem mecanismos no nosso corpo que são ativados quando você passa assim por alguma coisa emocional? Então você sabia, né, que seja ansiedade, seja tristeza, seja raiva, seja algum trauma emocional que você vivenciou, isso pode estar influenciando o seu corpo e essa pode ser a causa das dores físicas que você está sentindo? E sim, pode. Com certeza pode. E é isso que eu quero mostrar para vocês hoje. Como que isso funciona e o que isso pode estar gerando no seu corpo. Então, para começar a falar um pouquinho dessa questão, né, de mecanismos que acontecem quando você passa por alguma coisa emocional, algo que você está vivenciando, ou algo que você vivenciou um tempo atrás e que seu corpo acabou guardando nessas caixinhas, que eu também já falei com vocês sobre essa questão de memória celular, que nós não temos só essa memória aqui, as nossas células também têm memórias, e essas memórias, elas vão sim guardar essas informações. Muitas vezes o nosso corpo, ele já vai conseguir fazer essa limpeza, que é o certo, porque o nosso corpo é maravilhoso, né? Como eu falei, ele é muito inteligente. Por isso que quando aparecer alguma dor, quando aparecer algum sintoma, o seu corpo não vai fazer esse alerta só
só porque ele acordou com vontade. Claro que não, é porque existe algo profundo acontecendo. Então, por que não olhar para essas caixinhas, o que está acontecendo, o que essas memórias guardaram e que pode sim estar desencadeando isso que está te incomodando tanto? Quantos pacientes já foram parar em emergências nos hospitais achando que estava tendo um infarto? Quantas pessoas sentem alguma dor nas costas e não sabem de onde que vem? E a primeira coisa que nós pensamos, né, por exemplo, numa dor nas costas, me salva sempre. E você também me salva. Inclusive amanhã estarei lá. Marlene é osteopata, gente, excelente. Então, se vocês precisarem de osteopatia, é só gritar socorro aí pra ela. Então, quantas vezes, né, você sente algum sintoma e você começa, por exemplo, a coluna, como eu estava falando, e você pensa e fala, nossa, não peguei nenhum peso, não fiz nada de diferente. E você começa a pensar por essas questões. Você não pensa que você pode estar vivendo alguma coisa emocional e que está mexendo com o seu corpo também. Então, né, pensando nessa questão de mecanismos, tem um sistema no nosso corpo que ele tem muito... que vai sim responder nesses casos. Então, para começar, nós temos essa ligação entre o nosso cérebro e o nosso sistema nervoso. E aí, quando nós passamos por alguma situação que vai, né, pode ativar essa questão de luta ou fuga, o que seria isso? Lutar ou fugir? É alguma situação que você se sente ali assim, opa, eu preciso fazer alguma coisa. Não tem como eu ficar parado. Ou eu vou atacar ou eu vou fugir. E aí, o que seu corpo, quando você entra nesse sistema, o que ele pode desencadear? Então, ele vai liberar hormônios, que eu também já conversei com vocês aqui, hormônio como adrenalina, que vai manter ali o seu coração acelerado, porque você precisa bombear o sangue para poder agir, para poder fazer alguma coisa, ou vai ativar o cortisol, por exemplo, que eu também já conversei com vocês aqui, essa questão do hormônio do estresse, que também vai te manter em alerta. E aí, com isso, quando você está passando por alguma situação que você está ativando, né, o nosso sistema nervoso simpático, que nós temos o simpático, que é o que vai acelerar o seu corpo, e nós temos o parasimpático, que é o que vai nos acalmar, que é assim que eles teriam que funcionar quando está tudo equilibrado. Mas e quando você entra nesse sistema aí de que você precisa agir rápido, porque senão como é que vai ser? Você fica o tempo todo acelerado, não consegue dormir porque o corpo não desliga. Então esses hormônios estão sendo liberados. E com isso, o seu corpo ele entra num sistema de tensão. Então você está ali mais tensionado, né? Muitas vezes a circulação ela vai ficar mais concentrada aonde? Né? Por exemplo, nesses órgãos vitais, porque é o que precisa estar funcionando para você agir. Às vezes as extremidades já não vai ter uma circulação tão boa, porque você está o tempo todo no estresse. E aí esse tipo de questão, né, que foi causado por uma ansiedade, por algum estresse grande, você acha que isso pode desencadear alguma questão de dor no seu corpo ou não? Porque o seu corpo não consegue relaxar. Então, se ele não consegue relaxar, com o tempo, você vai começar a ter tensões. E tensões aonde, né, que podem aparecer? Podem aparecer no pescoço, tem muita gente que sente, parecendo que está carregando o mundo nas costas. Mas tem gente que sente mesmo na coluna. E aí começa a ter alguns sintomas pelo corpo. E aí cada sintoma vai ter um significado. Tô até pensando que fazer uma série de lives aí voltadas para a maioria dos sintomas que as pessoas sentem e trazer um pouco desse sentido biológico, o que pode significar, né? Algumas situações de insegurança, alguma situação de desvalorização. Acho que vai ser interessante para vocês entenderem também o que está acontecendo. E aí outro mecanismo que pode acontecer no nosso corpo quando você também está o tempo todo em alerta, o tempo todo em estresse, algo que está ali estimulando muito, é o nosso sistema de modulação da dor. Então, quando seu corpo está ali passando por esse estresse com muita frequência, também pode ser alterada essa questão da modulação da dor. Então, algo que seu corpo suportaria melhor, muitas vezes qualquer coisa agora seu corpo está mais sensível, então ele vai sentir com mais facilidade. E aí você procura o quê? Olha, tem que ter uma lesão aqui, se eu estou sentindo dor, aí você faz o exame, tá ok, normal. E aí o que eu faço, Débora, nessa hora? Né? Onde que eu vou procurar? O que eu vou fazer? Você já ouviu falar também da questão de somatizar?
Quantas pessoas às vezes chegam aqui e falam, eu tô somatizando muito as coisas. Boa noite, Carlos Augusto, tudo bem? Então muita gente usa esse termo. Aí eu pergunto, você sabe o que significa? O que é essa somatização? Por que as pessoas falam tanto de que eu somatizo muito? O que é isso? Então, quando você somatiza, é o quê? É você pegar algo que você está vivendo emocional e que vai manifestar no seu corpo físico. Então, é exatamente isso que nós estamos conversando. Então, isso acontece mesmo. E aí, né, que tipo de sintoma que pode desencadear no seu corpo? Né? Alguma dor física, uma dor de cabeça, uma dor nas costas, uma dor na coluna, uma dor no joelho, uma dor no quadril, uma dor no estômago, uma azia, uma queimação, um intestino que vai estar funcionando mais acelerado, ou um intestino que vai parar de funcionar. Qual que é o sintoma que vai trazer? Então aí depende do seu corpo, depende de onde está fragilizado, e é por isso aí que entra o meu trabalho. Então quando as pessoas me procuram, tem muitos pacientes que me procuram por conta disso, que fez um monte de exame e não sabe mais o que fazer. E aí o que eu preciso acessar nesses pacientes? Essas informações que eles não estão conseguindo entender. E essas informações ficam aí, aonde? No nosso corpo. E aí as técnicas que eu trabalho, elas são justamente para poder procurar, como eu estava falando no começo da live, essas caixinhas que estão bloqueando aí. O que é que foi guardado? Qual a informação que guardou? Por que seu corpo está gritando socorro? E gente, se observem, por favor, como é importante entender que tem alguma coisa errada. O nosso corpo, ele não envia uma mensagem à toa para você. Então não pense de que é só uma dorzinha. Ainda bem que é só uma dorzinha ainda, mas procure logo atendimento. Vai entender o que seu corpo está querendo te dizer. E ele é muito lindo, né? Muito inteligente o nosso corpo. Ele conta assim. E esse tipo, né, de terapias que eu trabalho, por exemplo, é exatamente isso, é para entender o porquê de cada sintoma, é buscar a origem dos seus sintomas, o que foi que você passou, aonde foi que aconteceu, o que você está passando, que muitas vezes você nem está percebendo que é isso que está te fazendo mal. E aí quando nós encontramos essa informação e nós estimulamos isso no ponto certo, o seu corpo consegue liberar e aliviar esse sintoma. Então não deixe chegar num ponto de alterar um exame, porque precisa chegar nesse ponto. Se você está entendendo que seu corpo está pedindo socorro, vamos logo entender o que está acontecendo. Então as técnicas que eu trabalho é exatamente para isso, é procurar a origem do seu sintoma, o que seu corpo está dizendo que nós não estamos conseguindo entender, né, sem aprofundar, sem procurar mesmo o que tem mais profundo aí, que está guardado e que está só tocando aí a campainha dizendo que, ei, não tô bem, ei, tem alguma coisa acontecendo, você precisa me ajudar. E é exatamente isso que eu vou fazer. As questões também de óleos essenciais, né? Você está precisando relaxar para que você não entre naquele caso, igual eu estava falando, do tempo todo em estresse, do tempo todo em ansiedade. Então vamos utilizar alguma coisa para relaxar o seu corpo, fazer alguma coisa que te faz bem, trabalhar essas questões, essas emoções. Hoje não é só as técnicas que eu trabalho, existem diversas técnicas, diversos profissionais que podem ajudar vocês. Isso não é mais uma desculpa. E tem muita coisa aqui na internet também, muitas técnicas boas que nós podemos fazer em casa, que pode te auxiliar também nesse processo de relaxar, de tirar o seu corpo desse alerta que você está vivendo. Isso é muito importante. Então, isso não é brincadeira, você precisa realmente entender o que seu corpo está dizendo. Não espere, né, que algo piore. Procure logo antes de acontecer algo pior, procure ajuda. Não é desculpa você estar aí sofrendo sozinho. E agora você entende por que é que seu corpo pode estar manifestando dessa forma. O que é? Não é normal você acordar com dor, não é normal você passar o dia com dor. Não é normal do nada você ter uma febre. Não é normal do nada você ter uma dor no estômago. Mas eu comi alguma coisa. Mas será que foi só isso? Mas eu tô com uma dor no meu ombro porque ontem eu joguei demais. Mas será que é só isso? Será que não tem algo a mais? Então, eu sei que é automático, né? Você sentir alguma coisa física e você pensar nisso. Eu concordo, nós também temos que procurar isso. Mas tem outras formas de entender o que seu corpo está dizendo.
Então, o que eu quero que vocês entendam hoje é, por favor, observe o corpo de vocês. Observe o que ele está precisando, o que ele está gritando ajuda. Não negligencie qualquer sintoma, qualquer mensagem que seu corpo está enviando. Você também precisa de ajuda. Muitas vezes nós queremos, abraçar um mundo. Não sei se foi semana passada, não sei se eu fiz que não precisamos dar conta de tudo, não sei que dia que foi que eu falei sobre isso. Mas enfim, você não precisa dar conta de tudo, você também precisa de ajuda e o seu corpo está aí para te mostrar. Então observe e procure ajuda. Se você não deu conta de resolver, tem muita gente para ajudar, inclusive eu. Pode mandar uma mensagem, pode tirar alguma dúvida, que se eu não puder ajudar vocês, eu vou orientar qual profissionais que vocês podem buscar. Tá bom? Muito obrigada por vocês estarem aqui. No início da live eu estava falando que eu estou querendo fazer uma série de sintomas. Por exemplo, eu sinto uma dor de cabeça. E por que essa dor de cabeça? Qual o conflito que você vivenciou que trouxe essa dor de cabeça? Então, me mandem lá no direct, nas caixinhas de perguntas que eu deixo, qual o sintoma que mais te incomoda? Que aí eu vou tentar fazer uma série de lives aí sobre os sintomas e trazer um pouquinho para vocês qual pode ser a causa mesmo dos sintomas de vocês. Tá bom? Obrigada, boa noite para vocês, fiquem com Deus, até semana que vem. E amanhã essa live já estará lá no YouTube. E amanhã também eu solto o episódio do podcast para vocês. Fiquem com Deus, um beijão e obrigada pela participação de todos vocês. Beijo!